Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. É uma grande honra ter a sua companhia. Estejam em casa. Meu nome é Alex Paulo. Muito obrigado a você que já está conosco. Muito obrigado a você que durante essas 13 lições do nosso terceiro trimestre de 2021, isso, 13 lições. Nós estamos chegando hoje na última lição do trimestre. Nós estamos encerrando hoje o terceiro trimestre de 2021. Quero desejar a você, desejar à sua família um Feliz Natal, que Deus seja uma constante na sua vida, que a presença do Espírito Santo seja uma constante na sua vida em 2022. Desejo que você tenha boas festas, esteja perto das pessoas que você ama, esteja perto das pessoas com quem você tem um relacionamento de amizade, um relacionamento de amor, que você seja muito feliz na virada agora deste ano, que você seja muito feliz nas festividades deste ano, que foi um ano difícil, foi um ano complicado, foi um ano de perdas, mas nós vencemos, chegamos até aqui debaixo da graça, da misericórdia e da proteção do Senhor Jesus. Então nós estamos encerrando hoje com a 13ª lição, o nosso último trimestre do ano. E foi um trimestre maravilhoso. Nós estudamos um assunto inédito. Pela primeira vez, nós analisamos a vida e a obra do apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Foi o tema da nossa revista Lições Bíblicas desse quarto trimestre de 2021. Nós tivemos aqui com o pastor Elenay Cabral, nosso comentarista, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, um dos maiores comentaristas da revista Lições Bíblicas da CPAD, e nós tivemos na presença do Todo-Poderoso, debaixo da unção do Espírito Santo, da graça e misericórdia do Senhor, trabalhando aqui com você cada lição, cada semana. Toda quarta-feira, 8 da noite, a nossa lição. Toda quarta-feira, 8 da noite, nosso vídeo. Você já é convidado para estar conosco na próxima quarta-feira para assistir o nosso canal, para assistir o nosso vídeo. E durante toda a semana, fique à vontade para entrar no nosso canal, para maratonar, para assistir as playlists. É uma grande honra, é um grande prazer ter você aqui conosco. Vamos juntos então? Vamos encerrar então o trimestre em nome de Jesus. Chegamos então à 13ª lição, a gloriosa esperança do apóstolo. Na nossa revista nós temos o nosso textuário, nós temos a nossa verdade prática, nós temos a nossa leitura diária e nós temos a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, depois primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Nós não vamos fazer leitura destes textos, mas é importante, é imprescindível que você tenha eles em mãos, ou na sua Bíblia, ou na sua revista, para que possa entender melhor o assunto que nós estaremos abordando a partir de agora. Começamos com o nosso primeiro tópico, a consciência de Paulo diante da morte. Primeiro subtópico, uma morte como oferta de sacrifício. Segundo subtópico, combati o bom combate. Terceiro subtópico, gratidão e esperança. Nós, então, vamos começar aqui falando um pouco de o bom combate. Combati o bom combate. Nós fizemos uma análise desse texto na semana passada, mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais nessa narrativa de Paulo. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, versículos 7 ao 8. É uma leitura clássica, é uma leitura que é recorrente em nossas igrejas, inclusive em cultos fúnebres se lê bastante esse texto, mas é um texto que nos traz uma grande lição, nos remete a uma grande mensagem. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate. Paulo entendia que valera a pena tudo aquilo que ele passara. E olha que Paulo passou por momentos muito difíceis na sua vida. Momentos muito apertados.
Paulo passou por momentos muito estreitos na sua vida, mas para ele tudo isso fez parte do bom combate. E todas essas perseguições, todas as privações que ele teve, todas as nuances da sua vida, tudo isso, todas as experiências boas, todas as experiências más, todas haviam contribuído para o seu progresso espiritual e também para o progresso do próprio Evangelho. O combate de Paulo era em todas as áreas. Na espiritual, ele lutava contra as hostes infernais da maldade, os espíritos que perturbavam as pessoas, os espíritos que aprisionavam vidas, os espíritos que queriam impedir a pregação do Evangelho. Já na área humana, ele combatia contra os hereges, os falsos mestres, os falsos profetas, os enganadores, os disseminadores de falsas doutrinas e crenças. Mas por que bom combate? Você já parou para pensar nisso? Por que Paulo fala bom combate? Se ele empenha tanta força para lutar contra isso que nós acabamos de citar aqui. Bom combate pelo simples fato de que para Paulo valia a pena combater. Para Paulo valia a pena lutar pelo que se acredita, lutar pela sua fé, lutar por suas posições. Muitas vezes essas posições eram antagônicas ao pensamento humano, eram antagônicas ao pensamento da sociedade. Mas mesmo assim, Paulo tinha orgulho de lutar por essas convicções. Paulo tinha orgulho de estar nas fileiras do exército de Cristo. Paulo tinha orgulho de lutar pelo seu mestre. Bom combate, porque o apóstolo dos gentios sabia que o resultado da sua luta, do seu empenho, seriam muitas almas libertas, muitas almas salvas. Seria para a pregação eficaz do Evangelho. Acabei a carreira. Paulo usa a figura de um corredor. Paulo usa a figura de um maratonista. E esse está prestes a atravessar a linha de chegada. Estaria prestes a ser declarado vencedor. E ele ocuparia o espaço, ocuparia a galeria de honra, ocuparia a tribuna por ter sido vencedor. Carreira aqui diz respeito ao tempo de vida que Paulo havia recebido da parte de Deus. A carreira, no início, como nós vimos aqui nas nossas primeiras aulas do trimestre, foi de um inimigo do Evangelho. Foi de uma pessoa feroz, uma fera selvagem, que queria exterminar com aquela seita que ele achava ser os seguidores de Cristo. Porém, essa mesma carreira, essa mesma vida, ela sofre uma guinada a partir do encontro memorável do então Saulo de Tarso com o Cristo ressurreto, ali na entrada de Damasco. A partir de então, seria uma carreira dedicada à proclamação do Evangelho, à proclamação de Jesus, à proclamação do Messias. Uma promissora e bem-sucedida jornada estava chegando ao final. Agora Paulo estava chegando ao final da sua carreira. Ele estava ali naquela masmorra, ele estava ali naquela prisão úmida, insalubre, fazendo uma meditação, fazendo um apanhado de tudo que passara. Carreira também pode aludir ao ministério de Paulo. E esse foi cheio de altos e baixos. Mas Paulo soube prosseguir enfrentando todo tipo de adversidades. Porém, ele não tirou os olhos do seu alvo. O ministério coroado por vidas, por igrejas, por transformações, por libertações, por curas, por aconselhamentos. Um retrato de um autêntico ministro de Deus. Guardei a fé. Paulo chegou ao final da carreira e ele tinha um grande trunfo nas mãos, um grande prêmio nas mãos, a sua fé. E ao longo de toda a sua carreira, de toda a sua jornada, de toda a sua vida, ele guardou a fé. Enquanto muitos perdem a fé, enquanto muitos perdem a sua convicção, enquanto muitos perdem até mesmo a sua salvação, Paulo permaneceu firme, convicto, porque ele tinha uma confiança inabalável em Deus. Guardar aqui nesse texto tem a conotação de preservar. A mesma fé
que o fez um grande guerreiro, chegou intacta no seu último dia de vida. Muitas vezes nós podemos repensar nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões. Isso é saudável, porque por vezes nós tomamos decisões erradas. Muitas vezes nós escolhemos errado. Em alguns casos nós temos a possibilidade de corrigir o curso da nossa vida. Porém, quanto à nossa convicção de fé, a nossa salvação, o nosso credo em Cristo, disso nós não devemos abrir mão jamais. Nós fizemos a melhor escolha e devemos estar atentos para jamais negociarmos a nossa convicção, a nossa certeza da salvação dada por Deus através da ação do Espírito Santo e da obra de Cristo por nós ali na cruz do Calvário. A coroa da justiça me está aguardada. Paulo sabia que seria coroado e ele tinha certeza que seu prêmio estava à sua espera. Ele tinha certeza que seu prêmio estava reservado. A coroa da justiça, ela será um dos galardões distribuídos no evento escatológico chamado Tribunal de Cristo. E essa premiação em particular é para todos aqueles que anelam pela volta de Cristo, pela volta de Cristo para buscar a sua igreja. Infelizmente hoje, muitos estão acostumados, anestesiados, já não estão atentos a essa promessa que em breve irá se cumprir. Jesus Cristo está prestes a voltar e tanta gente, mesmo na igreja, está desapercebida para esse fato futuro. Esses, com certeza, não farão jus à coroa da justiça. Reto juiz. Os juízes aqui na terra são falhos. Embora se esforcem, embora façam o seu melhor, embora deem o seu melhor, eles têm a sua limitação. São humanos como nós. E o reto juiz aqui, Paulo está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo que irá julgar. Jesus Cristo que irá julgar no tribunal de Cristo as nossas obras. Jesus Cristo que irá julgar Satanás, irá prendê-lo por 1000 anos. Jesus Cristo que irá julgar as nações. Jesus Cristo que irá julgar a todos no grande trono branco. Esse Jesus, o grande e reto juiz. A prisão de Paulo era um erro. Ele estava sendo ali, como nós já vimos em lições anteriores, ele estava ali preso por ter sido o propenso, por ter sido o provável chefe, líder dos incendiários de Roma. Mas ele não fez isso. Era uma acusação infundada, era uma acusação que pesava contra ele, mas ele estava sendo julgado e foi condenado injustamente. Mas a esperança de Paulo, a confiança de Paulo, repousava em um justo e reto juiz que não se engana jamais, que conhece absolutamente todos os fatos, que não aceita suborno, que não aceita prevaricação, que não se deixa manipular, que não se engana. Nós temos aqui na terra homens, humanos, juízes retos, dignos da sua função. Sabemos disso. Mas Cristo é o maior de todos, porque Ele é absolutamente reto. Cristo conhecia muito bem a causa de Paulo, e o apóstolo tinha a sua confiança inabalável na justa sentença desse juiz. Me dará naquele dia. A retribuição logo chegaria. Não com a morte de Paulo ele receberia a sua coroa. Ele não receberia a sua coroa imediatamente após sua morte, mas posteriormente, quando chegasse o momento do tribunal de Cristo, fato que ainda vai acontecer. Logo, Paulo não foi ainda premiado. Ele espera, como nós, pela volta de Cristo, pelo arrebatamento da igreja. Paulo, assim como os demais mortos salvos por Cristo, ressuscitarão para irem triunfantes para o céu em um corpo glorificado. E aí depois virá o tribunal de Cristo, com recompensa às obras e depois às bodas do Cordeiro. E não somente a mim, mas
também a todos os que amarem a sua vinda. Essa coroa de justiça é para todos que amarem a vinda de Cristo. E Paulo não era exclusivista, ele sabia que muitos outros também irão receber um dia essa coroa da justiça, porque amam, esperam e lutam pela volta de Cristo. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico, ou melhor, nosso segundo tópico, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor, com 3 subtópicos. Primeiro, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. Segundo, as 2 fases dessa vinda. Terceiro, sobre a grande tribulação. Tribulação. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for chamada por Cristo nos ares, depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, tiverem seus corpos glorificados, subirem pela graça e metamorfose operada pelo Espírito Santo em corpos glorificados até o céu, até as nuvens, para encontrar-se com Jesus. Depois aqueles vivos salvos em Cristo também terão seus corpos glorificados e também através da unção e também através da ação do Espírito Santo subirão as nuvens para encontrar-se com Jesus. Depois desse ato maravilhoso que será visível apenas aos salvos, nós temos aqui no mundo a chamada tribulação, que divide-se em 2 eventos. Primeiro, a tribulação, e o segundo, a grande tribulação. A tribulação, ela irá durar 7 anos literais. Primeiro evento, 3 anos e meio, a tribulação. Segundo evento, mais 3 anos e meio, a grande tribulação. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Ali será feita uma aliança entre o anticristo e Israel. Virá alguém para governar, se colocando como Deus, como Cristo, mas este será exatamente o anticristo. Esse será exatamente o inimigo do Senhor. E fará um grande pacto com muitas nações. E também com Israel. Este momento, chamado tribulação, esses 7 anos, diz respeito a Israel. É para o povo de Israel, é uma última chance, é um concerto final com o povo de Israel. Mas quem não estiver salvo por Cristo, quem não for arrebatado com a igreja, ficará aqui neste mundo e presenciará os acontecimentos deste mundo. Mais do que isso, sofrerá com os acontecimentos deste mundo. Nós não temos aqui muito tempo para explicar em detalhes, em riqueza de detalhes, como funcionará esse período de tribulação e grande tribulação. Mas vai ser um momento muito sério da humanidade. Mateus capítulo 24, versículo 21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Será um momento extremamente tenebroso. A igreja não estará mais aqui, estará no céu, passando pelo chamado tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Depois, pelas bodas do Cordeiro. E aqui na terra, os homens irão sofrer com tudo o que estará acontecendo. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É algo que estará acontecendo de súbito, no abrir e fechar de olhos, a qualquer momento, a qualquer instante. A qualquer momento, essa agenda do anticristo será aberta. Esse governo do anticristo será inaugurado. A qualquer momento, Cristo volta para buscar a sua igreja e tirar da igreja da terra. O inimigo, então, entrará em ação. Mas nós precisamos informar a você que Deus esteve sempre no controle de todas as coisas. Nada jamais saiu do seu controle. Nada jamais saiu do seu comando. Tudo isso está nos planos, nos desígnios de Deus. Nós temos 3 agentes desta tribulação. O diabo, ele será o arquiteto, aquele que estará gerindo todo o processo. Ele próprio
estará instrumentalizando seus agentes ativos durante o processo tribulacional. Quais são esses agentes? O anticristo, que será uma pessoa, um ser humano, alguém de carne e osso, que será colocado como um grande líder mundial e que posteriormente mostrará as suas reais intenções. O anticristo agirá sob as ordens diretas e expressas do diabo. Ele estará possesso pelo inimigo. O anticristo será um líder político, um líder econômico. Um outro agente, o falso profeta, que será um líder espiritual, que estará agindo ao lado do anticristo. Ele exercerá um papel importante no convencimento das pessoas, para que elas sigam as ordens do anticristo. O falso profeta irá operar sinais, maravilhas e também enganará muitos que pensarão que aquelas obras, que aqueles sinais, que aquelas maravilhas são da parte de Deus. Porém, a origem de tudo aquilo ali será maligna e servirá como uma corrente de fumaça para o governo do anticristo. Falso profeta, ele será um líder religioso. Diabo, falso profeta e anticristo serão a trindade satânica que estará exercendo o seu poder. Isso está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Será um momento tenebroso para a humanidade. Nós não podemos aqui nos deter em maiores detalhes, mas é importante que nós não estejamos aqui. E para não estarmos aqui, ou mortos, ou vivos, para não participarmos dessa tribulação, devemos continuar com a nossa aliança firme e convicta no nosso Senhor Pai, no nosso Senhor Espírito Santo, no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então estaremos a salvo com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, bem longe desse momento tenebroso chamado tribulação, que acontecerá nesse mundo. A tribulação e depois a grande tribulação marcarão em definitivo a história da humanidade. Temos que avançar para o terceiro ponto, dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Primeiro subtópico, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Segundo, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Terceiro, o Espírito e porvir, temas da nossa pregação. A expressão dos tempos e das estações quer dizer que a vinda do Senhor Jesus é iminente, ele estará acontecendo a qualquer momento. Quando Cristo esteve na terra, ele disse que não sabia a hora, somente o Pai. Mas no momento em que ele foi assunto aos céus, subiu até os céus, ele então, hoje já tem o dia e a hora que ele virá buscar a sua igreja. E igreja aqui nós estamos falando de igreja santa, que está preservada pelo sangue do Cordeiro. Igreja que está lutando para fazer a obra de Deus. E nesta igreja nós teremos várias denominações e até mesmo religiões. Será a igreja verdadeira que será buscada, será levada para os céus. Aqui nós temos algumas fases da volta de Cristo. Nós temos a primeira fase, que é o arrebatamento, e nós evangélicos assembleanos cremos que somente os salvos ouvirão o toque da trombeta. Depois os salvos em Cristo voltarão a viver e receberão os seus corpos glorificados, enquanto que os salvos não mortos enquanto que os mortos não salvos continuarão mortos, não ressuscitarão. E depois os vivos receberão um corpo glorificado. Vivos, salvos por Cristo, receberão um corpo glorificado. Vivos, não salvos, ficarão aqui na terra, passando pela tribulação e pela grande tribulação. Depois nós teremos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Que pena nós não podemos entrar em maiores detalhes sobre esses eventos tão maravilhosos. Depois Cristo volta em glória, visível para toda a humanidade. Aí sim, aí quando ele voltar com a sua igreja, ele voltará visível a toda a humanidade. A igreja voltará com Cristo nas nuvens. Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Depois temos uma outra fase, que será o julgamento das nações. Depois Cristo implantará o seu milênio, e a partir de Jerusalém governará toda a humanidade. Por 1000 anos literais,
Todos os povos e nações serão regidos por Cristo. Satanás, então, será preso por 1000 anos. Está lá em Apocalipse 1 e 7, Apocalipse 19, versículos 11 ao 17. Também temos em Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 41. Depois, uma outra fase, onde os mortos que não foram salvos ressuscitam. O diabo é solto, reúne um exército para lutar contra Cristo. Aí nós temos Satanás sendo definitivamente vencido. E aí nós temos o julgamento dos ímpios. Depois nós temos os céus e terras destruídos e o novo céu e a nova terra. Tudo isso era a crença de Paulo. Tudo isso Paulo cria. Tudo isso Paulo esperava. Tudo isso Paulo anelava. Tudo isso Paulo fazia questão de mostrar que iria acontecer. Paulo tinha convicção nesses acontecimentos que ainda não ocorreram, mas estarão ocorrendo a qualquer minuto. Então eu convido você para se preparar. Eu convido a você para estar preparado para esse momento glorioso. Para esse momento tão sublime. E eu volto a dizer para você, conforme falei no vídeo passado, combata o bom combate. Lute, guarde a tua fé. Corra a tua carreira. Faça a tua parte. Faça o que você puder na obra do Senhor. Esteja pronto para a qualquer momento subir as nuvens do céu. Esteja preparado para estar com Cristo. Esteja preparado para um futuro com o Senhor. Esteja preparado para estar longe deste mundo quando aqui ocorrer a grande tribulação. Quando aqui o inimigo implantar o seu governo. Nós não conheceremos o anticristo. Nós não saberemos quem é ele, porque nós estaremos na glória com Cristo. Se nós combatermos o bom combate, assim como Paulo. Se nós guardarmos a fé, assim como Paulo. E assim como Paulo, o reto e sublime juiz irá nos coroar com a coroa maravilhosa, destinada para aqueles que amam, esperam a volta de Cristo. O meu agradecimento muito especial a você que esteve conosco durante todo esse quarto trimestre de 2021. Durante essas 13 aulas que nós estivemos ministrando aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que esteve em cada um dos vídeos. Muito obrigado a você que esteve às quartas-feiras, às 8 da noite, assistindo às nossas aulas. Você que assistiu em outros momentos. Muito obrigado a você que fez parte do nosso canal, da nossa comunidade. Gostaria que você deixasse aí uma lembrança no nosso comentário, uma referência bíblica ou apenas algumas palavras para fecharmos com chave de ouro esse trimestre. Foi maravilhoso estar aqui estudando a vida do apóstolo Paulo, foi muito enriquecedor esse trimestre de 2021. E que 2022 chegue com muito mais conhecimento para nós, com muito mais conteúdo para nós. Nós estaremos a partir da próxima semana já estudando o primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras, a nova revista Lições Bíblicas que nós estaremos trabalhando aqui no nosso canal. Que a sua vida seja abençoada, que o seu final de ano seja abençoado, que o seu início de ano novo, de ano 2022, novo ano, seja maravilhoso para você. E lembre-se, Jesus Cristo pode voltar ainda em 2022. Ou antes ainda, talvez em 2021, o ano que nós estamos vivendo, seja o ano da volta de Cristo. Mas o certo é que 2021, 2022 ou depois, se nós estivermos preparados, nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. E é esta a nossa real intenção. É este o nosso real objetivo. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.